O processo que Deus fez na minha vida começou com o joelho de um casal. Meu pai e minha mãe. Fui nascido e criado dentro do Evangelho. Servi a Deus na época da igreja do pastor Teotônio, na igrejinha pequena de baixo. Depois se construiu a sede onde nós estamos até hoje, do qual meu pai e minha mãe servem a Deus no mesmo lugar há 50 anos, sem mudar de congregação. Olha para cá. Cresci escutando os homens louvando, a orquestra. Só que sabe como é filho de crente? Vai passando os períodos, e eu digo que a minha geração foi a melhor geração que já existiu. Porque a minha geração, eu brinquei de bola, eu brinquei de ioiô, eu brinquei de peão, eu brinquei de búlica, eu brinquei de gude, pique lateiro, pique esconde, pique tá, pique alto, polícia e ladrão. Foi a melhor geração. A gente brincava. Carniça, quem lembra? A nossa geração foi a melhor que já existiu. Ali a gente viveu de verdade. Hoje tudo isso foi substituído pela tecnologia. As pessoas já não brincam, já não se comunicam mais, mas eu vivi aquele momento, nós vivemos esse momento. E só que a gente vai crescendo, vai saindo da adolescência. E com 15 anos eu já comecei a querer sair. Eu tinha regra para chegar em casa. Eu tinha que sair 7h30 da noite e 10h30 da noite eu tinha que estar em casa. Se eu passasse dessa hora, o chicote comia. Apanhava de verdade. E eu me lembro que quando eu completei 16 anos, eu comecei, por curiosidade, a colocar o primeiro, 15 anos, eu coloquei o primeiro copo de cerveja na boca. E aquela foi a minha perdição. Porque naquela época, quando você bebia uma cerveja, você se sentia mais adulto. E o que eu fazia? Não tinha dinheiro para comprar o cigarro. Eu pegava as guimbas de cigarro com os amigos e começava a fumar. E chegava em casa, antes de chegar em casa, usava house. Ou então pegava a parte de dente na rua mesmo, com a escova que já botava no bolso, e escovava o dente e chegava em casa. Como se nada tivesse acontecido. Um dia, eu estava já com 16 anos, e nós estávamos saindo naquele dia, eu perdi a cabeça e bebi demais. E quando eu estava bem tonto, bem ébrio, um rapaz chegou para mim que se dizia meu amigo e disse: só tem um jeito de tu ficar bom. Eu falei: como? Ele disse: experimente isso aqui. Ele tirou um saco de cocaína do bolso. Eu falei: como se faz isso? Ele preparou aquela trilha para mim e eu cheirei aquilo. Quando eu cheirei, o efeito do álcool foi embora na hora, cortou. E olha como é que o diabo me pegou. Eu disse: então vou precisar pelo menos de um saquinho desse toda vez que eu beber. Porque toda vez que eu ficar bêbado, eu cheiro isso aqui e fico bom. E eu comecei dessa forma a me aprofundar no vício da cocaína. Foi assim que o diabo foi me pegando. Dali, eu comecei a trabalhar e comecei a ganhar bem. E eu ganhava dinheiro toda semana. E R$100 há 20 anos atrás era dinheiro. E pelo menos do salário que eu tinha, R$100 eu pegava. E começava a não já querer comprar sacos. Eu comprava gramas de cocaína. Comecei a arrumar amizade com os rapazes da boca de fumo. E ali eu comecei a usar muita cocaína. Passei a usar, a usar cocaína, e quando eu ficava bêbado, eu ia, cheirava e ficava bom. Só que o tempo foi passando.
Com 17 anos eu já achava que eu era dono do meu nariz. E eu já estava extremamente afundado na cocaína. Daí, eu já não queria mais gastar dinheiro. Aquela cocaína que eu pegava no morro, a gente já trazia para a Comenda dos Soares, onde eu morava. E dali, nós pegávamos aquela cocaína semi-pura, que nós tínhamos contato, e pegava aquela cocaína e colocava tudo quanto era desgraça ali dentro. Pó Royal, colocava xilocaína, Doril, tudo ali, misturava. E fazia aquela grande quantidade de cocaína. Então eu já não passei a ser mais usuário. Eu já passei a traficar. Eu mantinha o meu vício. Dali, a gente já começou a comprar armas, a usar armas. E nisso o diabo foi afundando a minha vida, sem eu perceber. Só que existia dentro da minha casa, e existe. Ela mora na casa dela e eu na minha. Mas uma mulher que não deixava de orar. Eu por muitas vezes vi minha mãe orando, dizendo assim: Deus, se quiser levar um dos meus filhos, leve, mas leve eles dentro de casa. Não me dá o desgosto de ver nenhum dos meus filhos estirado na rua. Nenhum. E nessa minha ida de tráfico, algumas coisas eu não vou poder falar, que está sendo gravado. Mas nessa minha ida de tráfico, eu me lembro que eu tinha alugado uma casa para traficar. E naquela noite, eu estava com aquele Magno 45, aquela 45 na minha cintura. E nós estávamos vendendo pó dentro daquele beco. Chegou um homem. E antes daquele homem chegar, eu passei por ele dentro daquele beco. E aquele homem foi o homem que veio para me matar. E naquele momento eu cheguei ali. Eu passei por ele naquele beco. Ele me deu boa noite. E eu dei boa noite para ele. E ele parece que não me reconheceu. Aí você fala assim: pastora, foi só uma coincidência. Não. É Deus cegando os olhos do teu adversário. Eu passei por ele. E quando eu saí para fazer uma outra situação, entregar uma carga, como a gente dizia, entregar uma quantidade de cocaína a um determinado lugar, os meninos que estavam lá disseram: Trovão, um homem veio te procurar. E ele não estava só. Até as pessoas que estavam do lado de fora, irmãos, não conseguiram me ver. Deus estava me escondendo no seu esconderijo. E dali, os irmãos já viram. Eu comecei a traficar demais. Comecei a vender demais. E eu fui me iludindo com o dinheiro que eu ganhava. Porque quem já viveu no tráfico sabe que o dinheiro entra muito fácil. E da maneira que entra, é da mesma maneira que sai. Dali, o filho de crente já começou a ir para o baile. Já começou a brigar na rua. Já começou a fazer bondes e arrastões. Já começamos a fazer arrastão na rua. Na época, onde Nike naquela época era muita ostentação possuir um Nike naquela época. E olha como o diabo colocou o desejo de fazer a mesma coisa. Foi quando roubaram o meu. Eu disse: já que roubaram o meu, todos vão perder. E a gente tomava tudo que tinha. Tudo que tinha nós tomávamos. E eu me lembro que um belo dia um amigo meu chegou para mim e disse assim: Júnior, vamos a Queimados. Vamos ali ceifar uma vida. Naquele dia eu descobri que o diabo está por trás de tudo. Eu me lembro que quando eu fui, nós pegávamos um ônibus, e eu estava com aquela 45 na cintura. Ele disse: esse cara mexe com a minha mulher. E eu já mandei ele parar de mexer. E como ele não parou de mexer, hoje nós vamos ceifar a vida dele. E a gente usou muita cocaína. Interessante, né? De cara limpa ninguém consegue fazer nada. E eu me lembro que quando nós chegamos ali, entramos dentro daquele centro de macumba. Hoje eu entendo o que o diabo faz e como o diabo está por trás de ceifar uma vida.